Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDCT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nos últimos anos tem crescido a violência política contra jornalistas no país. A maior parte das agressões é verbal, mas existem também relatos de agressões físicas. Ao mesmo tempo, o exercício da profissão, que exige a checagem dos fatos de forma técnica, apurada, uma série de procedimentos, concorre com as fake news cada vez mais disseminada por meio das redes sociais. E para ajudar a gente aqui nessa conversa, a gente vai conversar hoje com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, o Tiago Tange. Tiago, bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigado, Renata. É uma alegria poder conversar com você, poder conversar com todas e todos aqui que estão nos acompanhando. Acho que é muito importante a gente fazer essa conversa, né? A comunicação, que ela tem se tornado, né, um assunto fundamental, um assunto central nesses últimos tempos. Nós falamos dos relatos de violência física, de violência verbal, que tem sido a maioria, há ameaças, cancelamento e outras coisas que você pode colocar aqui no seu relato para trazer aqui para o nosso público, para a gente disseminar também o que tem sido as formas dessa violência. Ela vem de cidadãos comuns, mas ela também vem de poderes oficiais instituídos, no nosso caso, da própria presidência da República, através da figura do Jair Bolsonaro e de sua família. Na sua avaliação, por que que a gente tem passado por esse momento? Todo ano, a Federação Nacional de Jornalistas, né, a FENAGE, ao qual o nosso sindicato, né, também faz parte, ela divulga um relatório, né, anual que compila agressões, ameaças, ataques sofridos pelos jornalistas, né? Então, só para vocês terem ideia, em 2019, né, então primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, esse número foi 208. No ano anterior, né, em 2018, era 135, então já houve um aumento espantoso. Se em 2019 foi 208, em 2021, né, portanto, 2 anos depois, foi 430 ataques registrados. Isso registrados oficialmente. A gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue dar conta da compilação de todos os ataques, todas as ameaças sofridas. Né? Então, a gente sofre essas ameaças que vêm do próprio presidente da República, né? E isso legitima, entre aspas, os seus apoiadores, os seus seguidores a fazerem o mesmo. Né? A gente sofre essas agressões, que podem ser agressões virtuais, né? Podem ser agressões que são feitas no ambiente nas redes sociais, mas também tem agressões físicas, sobretudo durante o período eleitoral e após o período eleitoral. Jornalistas já foram alvos, né, de agressões, ameaças e assassinato. Né? Lembrar o caso do Tim Lopes, lá em 2002. Né? Mas o fato é que, de alguns anos para cá, com o ascenso da extrema-direita, né, com o ascenso do bolsonarismo, né, que ele rejeita a livre circulação de informações, que ele rejeita, né, que você tem uma profissão que vá fazer perguntas incômodas, etc., ele elege no jornalista uma figura de inimigo. E é por isso que tem essa escalada de agressões. Felizmente, né, apesar desse cenário, a gente tem atuado. Né? Então, a nossa atuação sindical primeiro, a gente tem um manual, né? A gente tem um guia que a gente distribui para toda a categoria, com algumas, né, dicas, com algumas informações para prevenção de ataques, caso aconteça alguma agressão, alguma ameaça, o que fazer. Né? Então, a gente oferece apoio jurídico, a gente oferece esse apoio para que se faça boletim de ocorrência, né, para que isso fique documentado. Então, a gente realiza essa assistência, mas também, né, a gente tem se levantado conjuntamente com outras entidades. Né? Então, no dia 27 de setembro, antes do primeiro turno, a gente fez um grande ato que reuniu dezenas, né, de entidades jornalísticas, foram quase 20 entidades jornalísticas, e a gente fez um ato em defesa do jornalismo, em defesa da democracia, que a gente fez um documento conjunto denunciando, né, essa violência e colocando, né, que nós, como entidades jornalísticas, nós, como jornalistas, né, como profissionais da informação que nós somos, a gente tem que dar um basta nisso. Nosso sindicato tinha entrado em 2021 com uma ação, né, coletiva por danos morais coletivos à nossa categoria contra o Bolsonaro, né, colocando o Bolsonaro como alguém que agride, que ataca a nossa categoria. Né? E aí, no dia 7 de junho desse ano, né, o Bolsonaro foi condenado. Né? Foi condenado por danos morais coletivos à nossa categoria como um assediador, como um agressor. Como o trabalho da imprensa foi afetado e ainda como a informação que o grande público recebe foi afetado, se é que foi. Eu acho que os jornalistas, né, nesses últimos tempos, a gente tem passado por sucessivas crises.
né? Há uma crise estrutural do jornalismo, né? Porque qual que é essa crise? Quando você entra no YouTube, quando você entra no Facebook, no Google, etc., você tem um monte de anúncios, né? Então, hoje no YouTube, os caras têm um monte de anúncios, são grandes marcas, grandes empresas anunciando. Há 10 anos atrás, não tinha YouTube com essa força que tem, não tinha o Google, né, fazendo anúncios da maneira como faz, não tinha o Facebook, né, que agora é o Meta, o Instagram, etc., fazendo anúncios do jeito que ele faz. Então, antes, as empresas anunciavam nos veículos de comunicação, né? E assim, claro, nos grandes conglomerados, mesmo veículos menores, mesmo revistas independentes e tudo mais, elas tinham, né, um diálogo com as empresas, que eram os anunciantes, e isso, historicamente, sustentou o jornalismo. De alguns anos para cá, isso mudou muito. Então, o financiamento ao jornalismo por fonte empresarial, né, por fonte publicitária, caiu drasticamente. Então, a gente vive essa crise, porque, obviamente, as fontes de receita diminuíram. Então, isso precariza o nosso trabalho, precariza a nossa profissão, há demissões, os salários são baixos, para negociar salário é uma dureza. Por outro lado, eu acho que o jornalismo e os jornalistas, né, obviamente, tiveram uma retomada assim, da sua centralidade, como realmente seu papel social, que é trazer informações relevantes para a sociedade. Então, com a pandemia, né, Renata, o início da pandemia, a gente tinha muita incerteza, a gente estava convivendo com o negacionismo do Bolsonaro, que trazia mentiras, né? Então, com deputados, senadores e ministros, enfim, um monte de gente falando mentiras, falando que era gripezinha, falando que isso ia passar rápido, que eu não precisava usar máscara, etc. Então, naquele período, o jornalismo tem um papel fundamental, que foi escutar especialistas, foi ouvir o que estava acontecendo nos hospitais, ver o que estava acontecendo, documentar para a população. E eu tenho certeza, Renato, que se não fosse o papel dos jornalistas naquele momento, a tragédia, que foi absurda, seria muito pior. Depois, né, nesse ano também, eu acredito que a gente reafirma esse papel de centralidade, né, que diante de ataques antidemocráticos, diante das aspirações golpistas do Bolsonaro, seus seguidores, etc., o jornalismo também teve um papel relevante de denunciar, teve um papel relevante de colocar ali, falar sobre os imóveis do Bolsonaro, falar sobre as rachadinhas do Bolsonaro, sobre as ligações com a milícia, né? Tudo isso foi registrado jornalisticamente, né? Então, acho que esse papel de trazer luz a essas informações também reforça, né, o jornalismo. Então, mesmo durante essa crise, mesmo que a nossa profissão passe por uma transformação, né, quer dizer, por essas novas ferramentas, as ferramentas digitais, etc., eu acho que o papel do jornalismo continua central, convivendo com tudo aqui, com todos os problemas, com todas as contradições que nós sabemos, né? Quer dizer, hoje os jornalistas, inclusive meu caso, nós somos empregados de conglomerados de comunicação que têm seus interesses, que têm sua agenda, né, que é formada pela classe dominante brasileira. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, o Tiago Tange. Tiago, bom, ultimamente a gente tem ouvido falar sobre censura, democracia e liberdade de expressão, às vezes na mesma frase. Então, são temas que confundem, são temas que, ainda mais contextualizados pelo debate, que é o debate entre liberdade de imprensa, circulação de fake news, liberdade de expressão, censura e democracia. Muitas vezes, quando a gente vê mentiras, quando a gente vê circulação de informações falsas, quando a gente vê ataques, assim, ataques absurdos, escritos textualmente, muitas vezes pode ser por veículos, são aqueles veículos de extrema-direita, ou então veículos tradicionais que interessam ali, tem colunistas que falam absurdos, há essa questão, não, mas tem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? Então, isso é defensável. Pessoal, isso não é defensável, né? Porque o que acontece? A liberdade de imprensa, ela é pavimentada, né, a partir do trabalho jornalístico feito com as técnicas jornalísticas, né? Então, quer dizer, é o rigor da apuração, é você pegar os dados, né, que estão ali presentes e apurar esses dados, entender os dados, conversar com diferentes pessoas, não só aquelas que você quer ouvir porque, né, você está fazendo a matéria mais aquilo que você pensa, não, tem que ouvir todo mundo e trazer essas informações. Isso sim, você tem que ter liberdade para poder, né, fazer o seu trabalho. Isso é liberdade de imprensa, né? E a liberdade de imprensa inclui, inclusive, Renato,
quando você faz uma reportagem, publica essa reportagem, que essa reportagem seja criticada, que as pessoas não concordem com essa reportagem. Isso é válido, isso é legítimo. O que não é democrático são duas coisas. Primeiro, usar o guarda-chuva da liberdade de expressão para cometer crimes, para atacar, para caluniar, para difamar. E outra coisa que também não é válida é você fazer a sua reportagem, publicar a sua matéria, e a partir disso, em vez de você ser criticado democraticamente, você ser criticado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de informação, você ser atacado, você ser ameaçado, que é o que vem acontecendo, infelizmente. Né? Então, quando os jornalistas publicaram, né, informações baseadas em apuração, baseadas em muito trabalho, falando dos imóveis da família Bolsonaro, falando de rachadinha, falando do esquema de fake news, lá em 2018, foi colocado ameaça, agressão, ameaça de morte, nas redes sociais, centenas, milhares de mensagens xingando, difamando o jornalista, atacando os opositores, colocando dados pessoais do jornalista. Quer dizer, então, isso não é fazer uma crítica ao trabalho jornalístico, isso também é um crime. A TV é uma concessão pública, a rádio é uma concessão pública, então, na minha opinião, deveria ter algumas diretrizes, né, por ser concessão pública. Diretrizes em que essas empresas, elas têm que, né, ter seu papel social, quando fazer jornalismo em tempo responsável e tudo mais, mas isso é um outro debate. Agora, jornais privados, sites privados, eles têm o direito de ter a sua posição editorial, óbvio que tem. Agora, o que não pode acontecer, na minha opinião, é só ter esse tipo de posição, né? Na grande imprensa, ou ter só esse tipo de posição em circulação para as pessoas. Quando se fala em democratização da comunicação, quando se fala em liberdade de expressão, não é, de maneira alguma, limitar o que um jornal, um site, mesmo que a TV, a rádio, pode dizer. Não, as posições editoriais são posições editoriais daqueles veículos. Você pode concordar, eu não concordo, mas são posições que estão lá para o debate público. Agora, o que você tem que ter é que outros veículos, né, como a TVT, como os, né, jornais, revistas independentes, né, jornais e revistas com uma visão progressista do mundo, também tenham espaço, né, de igual para igual. Em alguns países da Europa, isso já está sendo discutido. Você já está vendo que o jornalismo ele é fundamental, ele tem que ter financiamento público para esse jornalismo acontecer. A regulação da mídia, que a imprensa grande ela se descabela, em geral, quando ela ouve falar disso e associa o termo regulação da mídia à censura. Por outro lado, há setores da sociedade que associam a ideia de regulação da mídia à democratização. Se existe, né, se você tem um grupo econômico da indústria automotiva, um grupo econômico bancário, um grupo econômico, né, de as diferentes, né, expressões ali dos grupos econômicos do Brasil, demandam regulação, né, ou demandam normas, né, demandam você ter algum tipo ali, né, de que você faz política antitrust, você faz política, né, de que não tenha cartel, etc. O mesmo tem que ocorrer com grupos econômicos, né, de comunicação do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o New York Times não tem TV. E por que não tem TV? Eles teriam interesse em ter uma TV, obviamente. New York Times, o maior jornal dos Estados Unidos. Eles não têm TV porque eles não podem ter TV. Porque a lei dos Estados Unidos não permite que eles tenham TV. A lei de médios lá na Argentina tem um maior problema, e hoje o Grupo Clarim, a maior expressão, né, de ser totalmente contra ali e ser um baluarte no golpismo também, né, contra agora a Cristina Kirchner. Eles ficaram revoltados porque a lei de meios falava simplesmente que você não podia ter a propriedade cruzada. Né? E propriedade cruzada, o que, que é? Se você tem uma TV, você não pode ter um jornal. Né? Você não pode ter se você tem um rádio, você não pode ter um grande site. E por quê? Porque é uma coisa muito simples. Se você é um grande grupo de comunicação e você controla TV, rádio, site, jornal, revista, internet, é óbvio que você vai sua posição editorial vai estar presente em todos os lugares. Então, cadê a pluralidade na comunicação? Esses grupos têm seus interesses econômicos, têm seus interesses políticos e podem expressar nos seus editoriais o que eles quiserem. Isso, eu acho que, na minha opinião, é do jogo democrático. Agora, o que não é do jogo democrático é que só tenha um tipo de voz sendo colocado. Né? Então, quando a gente vai buscar alguma reportagem, alguma matéria para falar, por exemplo, de reforma previdenciária, né? A gente vai lendo as reportagens, ou vai lendo ali os editoriais, as únicas fontes consultadas é o mercado financeiro, é o consultor do banco não sei o quê, é o consultor da Bolsa de Valores lá, não sei. Então, quer dizer, isso não é plural, né? Isso não é pluralidade. E aí você vai ver também uma reportagem
Na TV, você vê um repórter que fez entrevista com diferentes pessoas, né? E deu ali voz para diferentes, né? Então, vai falar de reforma da Previdência, falar de reforma trabalhista e tal. Então, falou com alguém do sindicato, falou com alguém do Diese, falou com um professor e falou alguém do mercado financeiro, falou alguém que é a favor da reforma. Vai para o ar a política editorial quer. Então, isso não pode acontecer. Então, são duas coisas. É você não ter a concentração, né? Você não ter esses oligopólios, são famílias, família Marinho, família Saad, família, né, os Silvio Santos, etc. No sul tem a família Sirotsky, né? No Nordeste tem as famílias que também tem os políticos, a família Collor, que é, né, historicamente controla a comunicação lá de Alagoas com a Globo. Então, quer dizer, isso não pode acontecer. Agora, a outra questão da democratização, que a gente estava discutindo, é maneiras de financiar os veículos independentes. Isso tem que acontecer, né? Isso tem que passar necessariamente por políticas governamentais, né? Então, por exemplo, a FENAGE, ela tem uma proposta que, na minha opinião, é muito avançada e muito interessante, que é taxação das grandes plataformas. É você taxar Facebook, taxar Google, taxar Amazon. Por quê? Porque eles se valem do trabalho jornalístico, né? Para ter acesso e com acesso ter grana de anúncio, então você realizar essa taxação e criar um fundo, né, para fomentar produção independente, para você suprir os chamados desertos de notícias. O que é deserto de notícias, Renato? A grande parte do Brasil hoje não tem acesso à informação local. Vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Quantos jornais fecharam no interior de São Paulo, no litoral, e também jornais de bairro, né? Hoje, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, sinceramente, você entra na Folha de São Paulo, você vê temas nacionais, você tem temas globais, temas que são da cidade, da própria cidade de São Paulo, é difícil você encontrar. Eu acho que esse é um debate essencial, Renato, e é um debate que ele é difícil, porque você tem um bloqueio muito grande, então imagina você encampar uma luta pela democratização da comunicação com a Globo na TV, na rádio, na revista, no jornal, no site, você não conta. O Giro Sindical vai para o intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Tiago Tange, ele que é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Tiago, vamos falar um pouquinho sobre a categoria. Quais têm sido as principais lutas das entidades do jornalismo no Brasil, em especial a que você preside, que é aqui no Estado de São Paulo, porque e quais são esses desafios que a categoria tem encontrado no seu trabalho cotidiano? Né? O que acontece é que os salários estão sendo achatados. Então, as empresas demitem os profissionais com mais experiência para contratar recém-formados com salários baixos, não repõe as vagas, então você trabalha muito, você faz hora extra e não é remunerado por isso, né? Seu salário, no final das contas, obviamente, né, a nossa categoria, nossos pisos salariais são muito maiores do que, infelizmente, né, a maioria da população, mas é claro que, né, para uma categoria assalariada, né, que tem um ensino superior, etc., proporcionalmente está abaixo, assim, né, de outras categorias semelhantes. Então, quer dizer, os jornalistas veem na prática, veem na luta, no dia a dia, que a vida deles piorou. Então, se por um lado, esse desafio, lutar contra a precarização, lutar contra o fechamento de jornais, lutar contra demissões. Por outro lado, eu acho que a gente despertou coletivamente, sabe? Então, quando tem uma campanha salarial, não é fazer assembleia com meia dúzia, né? É fazer assembleia com centenas e centenas de pessoas que estão interessadas em lutar pelos seus direitos, que estão interessadas em se contrapor às empresas, se contrapor aos patrões, né, e fazer manifestação. Então, eu acredito que, se por um lado a gente vive um momento difícil, né, por outro, acho que a gente tem reagido coletivamente. O sindicato é só uma ferramenta dessa, né, de organizar essa luta. E acho que, com todos os desafios, com todas as dificuldades que o movimento sindical tem passado, eu acredito que, né, a nossa organização coletiva melhorou. A gente tem que debater todos esses temas que a gente já falou, sobre democracia da comunicação, sobre defesa, né, da nossa profissão, defesa da democracia, mas pensar também nessas outras possibilidades, né? Então a gente veio o podcast emprega muito jornalista, canal de YouTube empregando jornalista, enfim, a informação não acaba, o jornalismo não acaba. Agora a gente tem que pensar realmente como que a gente pode contribuir nesse debate
né, para ver o papel do jornalismo nesse novo tempo. E, Tiago, você provavelmente estava na faculdade quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Você estava provavelmente estudando, depois você entrou no mercado de trabalho já com essa nova regra. Como é que você viu esse mercado sendo afetado? A luta pelo diploma, né, Renata, não é uma luta corporativista, né? O sindicato encampa a luta pela volta da obrigatoriedade do diploma há muito tempo, a FENAGE também, né, a Federação Nacional de Jornalistas. Então, essa é uma luta histórica e, assim, eu particularmente acho que não é uma luta só para você empregar quem tem diploma, quem não tem diploma não merece, né, não merece ser considerado. Não, eu não acho que é isso. O que eu considero é o seguinte: quem passou por uma faculdade de jornalismo, aprendeu o que é técnica de jornalismo, aprendeu como construir uma reportagem ouvindo todos os lados, onde buscar as informações, como fazer uma reportagem que respeite, né, os padrões éticos da profissão, os padrões democráticos e tudo mais. Nas grandes redações, né, a gente vê, isso é uma perspectiva pessoal aqui em São Paulo, pelo menos, na cidade de São Paulo, que as empresas continuam contratando gente que passou pelas faculdades. Né? Isso não mudou, em tese. Mas é claro que você, né, em alguns casos específicos, que a pessoa não tem uma formação em jornalismo e estava trabalhando. É necessário pensar, ter algum tipo de formação, uma pós-graduação, não sei, né, nesse momento. No Senado passou a PEC da obrigatoriedade de diploma, na Câmara dos Deputados ainda está travado. Caso volte o diploma, que seria muito importante, né, não só para o jornalista, mas para toda a sociedade, a gente tem que pensar, né? Então, as pessoas que trabalham em veículos pequenos, veículos independentes, como que a gente pode fazer com que essas pessoas se qualifiquem aqui, entre aspas, e possam exercer, né, o jornalismo nessa nova premissa. Qual é o futuro do jornalismo e da profissão de jornalista? Só isso, Tiago. Olha, eu acho que o futuro do jornalismo existe, o futuro do jornalismo é promissor, né? O jornalismo vive, viveu e viverá, porque enquanto a gente precisar de informações, enquanto a gente precisar, né, que as sociedades democráticas e, enfim, em todos os sentidos, né, não só as sociedades capitalistas, mas as sociedades que têm um outro tipo de produção, vão precisar de informação, né? Então, o jornalismo vai continuar tendo sua importância central. Diante de você ter Instagram, Twitter, né, não sei o que mais, em que a produção, né, lá você tem milhões, bilhões, centenas de bilhões de informação a cada dia, né? O papel do jornalista é filtrar isso, é ser um mediador disso, né? É trazer o que é verdade, o que não é verdade, né? O que é ciência, o que é mentira, o que é democracia, o que é golpismo. Então, esse eu acho que é o papel do jornalista. Foi muito bom conversar com vocês. Certamente você vai ser convidado para voltar aqui, porque há muito mais ainda que se falar, sobretudo aí diante das novas ações que a gente espera que aconteça em função do novo governo. Obrigada, Tiago, e seguimos.